Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast falando de pasto com Wagner Pires. E o tema nosso de hoje é por que plantar híbridos de gramíneas forrageiras? Eu sou Wagner Pires, especialista em pastagem há mais de 40 anos. E por que que eu escolhi isso? Por que que eu escolhi esse tema? O Brasil é um país de diversidade e na pecuária não é diferente. Nós temos diversidade no solo, nós temos diversidade. Opa, pera lá. Deixa eu mudar aqui o trem aqui. Aí, vamos começar outra vez. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu botar lá em cima. Mudou a- o enquadramento aqui. Olá, pessoal! Vamos iniciar mais um podcast falando de pasto com Wagner Pires. E o nosso tema de hoje é por que plantar híbridos de gramíneas forrageiras? Eu sou Wagner Pires, especialista em pastagem há mais de 40 anos. E por que que eu escolhi esse tema? Justamente porque nós temos uma história de diversidade na pecuária e no Brasil. O Brasil é o país da diversidade. Diversidade de solo, diversidade de topografia, diversidade de clima e principalmente diversidade de pecuaristas. Para tanta, para tanta diversidade, os híbridos de forrageira foram. Peraí. Para tanta diversidade, os híbridos de forrageiras entraram no mercado para valer. E aí, para a gente falar sobre esse assunto, eu fui buscar lá no fundo do baú o doutor Ulisses Figueiredo. Ulisses é um amigo meu, em primeiro lugar, é um grande melhorista, tem mestrado, tem doutorado. Se a gente for falar do currículo dele, é longo. Ele é zootecnista e ele se especializou, ele tirou doutorado em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Federal de Lavras, também com intercâmbio na Universidade da Flórida. Ao longo de 11 anos de Barenbrugger, ele lidera a equipe de melhoramento e desenvolvimento de produção de produtos da Barenbrugger, tá bom? E o Ulisses vai bater um papo com a gente no dia de hoje. Ulisses, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por você aceitar esse convite, bater papo com a gente aí. E o microfone é seu. Ô, Wagner, obrigado pelas palavras, né? É sempre uma satisfação poder estar aqui falando de pasto, né? E a gente que agradece a oportunidade e espero contribuir um pouquinho aí para a gente desmistificar essa questão dos híbridos, né? De forrageiras no Brasil. Ok. Oi, ô, Ulisses, fala um pouquinho para a nossa audiência da história dos híbridos na pecuária, né? Porque sempre nós plantamos variedades gramíneas, né? De que vier a Embrapa trazia e tal, e de repente surgiram os híbridos. Conta um pouquinho aí e depois como é que a Barenbrug entrou nesse contexto aí. Tá bom, Wagner. É muito pertinente essa pergunta porque é uma dúvida recorrente, né? Dos nossos pecuaristas. E para entender isso, a gente precisa entender o que que é o conceito, né? O que que é um híbrido, né? Quando a gente pergunta assim, o que que é um híbrido? Então, o híbrido nada mais é do que o fruto do cruzamento de dois indivíduos, seja de animais ou seja de plantas. Então, por exemplo, eu sou um híbrido, sou filho do meu pai e da minha mãe, né? E eu tenho irmãos que também são híbridos, né? Então, esse é o conceito, né, por definição, do que é um híbrido. Quando a gente traz isso para as forrageiras, as forrageiras
mais usadas que a gente tem no Brasil, a gente consegue cruzar algumas espécies entre elas. E quando eu faço o cruzamento de espécies diferentes, a gente gera híbridos que a gente chama de híbridos interespecíficos, ou seja, cruzamento de duas espécies ou três espécies diferentes. Para o amigo pecuarista entender um pouco melhor, é como se fosse um meio-sangue de diferentes raças, por exemplo, nos bovinos. Então, por exemplo, a origem do girolando é o cruzamento do gado holandês com o gado Gir. E aí se criou-se o girolando, que é um híbrido. Mas pode haver casos também de uma hibridação ser intraespecífica dentro da mesma espécie, por exemplo, que é o caso que acontece normalmente dos pânicos, né? E quando a gente traz esse contexto do híbrido dentro do melhoramento genético ao longo da história, é que antigamente os materiais forrageiros introduzidos no Brasil vieram do continente africano, principalmente as braquiários, os pânicos e capim-elefante, por exemplo, que tem uma ampla adaptação, né, no nosso solo de cerrado, que é as características muito parecidas com a savana africana, onde foi originário essas espécies, né? Então, deu-se uma adaptação muito rápida. Por exemplo, a Decumbens, na década de final da década de 60, 70, quando foi para o Cerrado brasileiro, ela teve uma ampla adaptação, principalmente naquela época que não se corrigia o solo. Mas começou a Uhum. ter problema com cigarrinha. E aí Embrapa trouxe o marandu, que é uma planta resistente. E, na sequência, vieram outros materiais, por exemplo, os materiais de pânico. Tanzânia, Mombaça, substituindo o capim-colonhal, que era o que a gente tinha aqui. Então, são plantas muito adaptadas. Só que as coisas evoluem, né? Então, com o melhoramento genético, né, a partir do entendimento, conhecendo um pouco mais da citogenética, da reprodução das plantas, começou-se a fazer a hibridação dentro da mesma espécie e entre espécies quando possível. E aí gerou-se os híbridos, que a gente chama de híbrido, que nada mais é do que uma planta melhorada que o melhorista fez os cruzamentos, gerou a variabilidade e pegou ali aquela planta de interesse para ser usado na pecuária ou na agricultura, como as forrageiras hoje também são utilizadas na agricultura. Então, essa é um pouco da origem. O primeiro híbrido que tem no mercado que a gente conhece, que veio de fato se consolidar, foi o Mulato 2. E na sequência vieram outros híbridos, né, da Embrapa e de empresas privadas, assim como da Barenbrug. Então, esse é o contexto, né, dos híbridos. E a Barenbrug chegou no Brasil em 2012, começou a desenvolver os materiais e já no ano de 2018 lançou seus primeiros cultivares, ou seja, seus primeiros híbridos no mercado e desde então vem trabalhando com isso, né? A Barenbrug é uma empresa holandesa que tem 122 anos de existência, completando esse ano, e que resolveu investir no mercado tropical e aposta nas braquiárias e nos pânicos como uma forma de fazer negócio no mundo tropical, né? Então, Perfeito. resumindo, híbridos são cultivares melhorados, tá, César? Certo. Wagner? Ô, Ulisses, então eu poderia dizer assim que os híbridos, quando uma empresa lança um híbrido no mercado, automaticamente esse material ele é melhor que alguma outra coisa. Nunca mais rústico, nunca pior, nunca com algum problema, certo? Sim, essa é a expectativa, né? Se você está falando de empresas sérias e idôneas, sim. Porque até para você registrar, né, seguindo a legislação brasileira de sementes no Brasil, para você colocar um cultivar, ou seja, um híbrido no mercado, seja ele para qualquer espécie de vegetal, isso vale para milho, vale para soja, vale para outras culturas como hortaliças, vale até para flor, por exemplo, paisagismo, você tem que fazer o que a gente chama de ensaio de valor de cultivo e uso. Então, cada espécie, né, de um vegetal, de uma planta, ela tem um pré-requisito e são ensaios, né? Ensaio, por isso a gente fala ensaio de valor de cultivo e uso, que o Ministério determina que você tem que fazer. Então, por exemplo, no caso da braquiária, do pânico, que são as espécies mais usadas, a gente tem que fazer dois VCU. Um VCU que a gente faz os cortes, né, a nível de parcela, para ver adaptabilidade, estabilidade e produção
genótipos que estão sendo testados, e depois tem que fazer o VCU pastejo, né? A gente usa a sigla valor de cultivo e uso, usa a sigla VCU. E aí, com base nos resultados, você vai ver se aquele genótipo que você está testando vai ser superior ou não àquela cultivar comum que está sendo usada no mercado. E para que haja o registro desse cultivar, é necessário que ele traga algum benefício em relação ao que está sendo usado no mercado. Então, sim, Wagner, espera-se que os cultivares melhorados tenham uma vantagem adaptativa, uma vantagem que traga benefício para o sistema de produção, Ok, desde que feito com seriedade. certo. Bom, eu estou entendendo aqui que os híbridos são mais produtivos, correto? Muito bem. Se eles são mais produtivos, eles são mais exigentes, que eles entregam mais. E aí, como é que pode um híbrido ser tolerante à baixa fertilidade? Bom, isso são feito com base nos testes, né? Então, assim, existe materiais que são mais adaptados a uma baixa fertilidade, certo? Certo, Só que não existe milagre, né? justamente. Então, assim, eu posso ter um genótipo, uma planta que tenha boa adaptação à baixa fertilidade, mas que não vai, ele vai ficar produzindo mais do mesmo. A verdade é essa, né? Então, Ou, assim, ou seja, não tem milagre. não, Não não, tem não milagre. existe, não existe milagre, né? Se existisse milagre, você acha que a pecuária nossa estava com 1 UA de média nacional? Não estava, É, César. É Wagner. Então, é, por exemplo, se eu tenho hoje aproximadamente 160 milhões de hectares, que é a área ocupada com pasto no Brasil, né? Destes, mais ou menos 120 milhões é estimado que sejam pastagens cultivadas, ou seja, o produtor foi lá, revolveu o solo e semeou algumas sementes. recebeu. E os especialistas falam que desses 120 milhões, mais ou menos 50% é ocupado por uma única cultivar. É o maior monocultivo do mundo, que é o braquiarão Justamente. ou o Braqueirão. marandu. E complementando ainda mais, Wagner, os especialistas falam que de 50% a 60% dessa área está em algum estágio de degradação ou degradado. Então, mesmo Justamente. o braquiarão, ele não é milagroso, porque se ele fosse, a nossa pecuária teria índices produtivos muito melhores do que a gente tem hoje. Então, mesmo para os cultivares não melhorados, vamos dizer assim, ou que foi melhorado no passado por ter uma boa adaptação quando chegaram aqui, eles não são a solução da lavoura, né? E a pecuária Justamente. permitia-se uma margem, ter uma margem em outros tempos que em áreas extensivas e não bem manejadas ainda se ganhava dinheiro, mas o tempo mudou, né? Cada vez Justo. mais as margens estão apertadas. E eu vou continuar produzindo com um pasto degradado. É, é E isso eu vou aí. ficar buscando um híbrido milagroso que vai produzir mais na mesma fertilidade que eu tenho. Pode produzir no primeiro, segundo ano, mas e depois? Justamente. Chegou num ponto que eu queria. O problema, Ulisses, sabe o que que é? É que tem uma boa parte dos pecuaristas que tem aquela filosofia, me engana que eu gosto, fala o que eu quero ouvir. E aí É, ele mas aí não acaba adianta, né? comprando, às vezes, gato por lebre. Mas aí, quer dizer, você vai ficar na mesmice, né? É, E o pecuarista justamente. sério que quer um sistema de produção rentável, ele vai querer uma solução dessa, que na Não, verdade não é uma solução. Então não existe não. milagre, Wagner. É, e nós estamos falando, Liz, em apenas 122 anos de tecnologia, de trabalho, de Sim, com certeza, construção no mercado, né? com Então, certeza. isso tudo tem um peso. Essa marca tem um peso. Então, tem um compromisso com a sociedade de lançar coisas boas que realmente vão condizer aquilo que tá prometendo, né? Com certeza. Esse é o que a gente faz, na verdade, na prática, né?
certo. Trazer solução, trazer benefício para o sistema de produção e não conversinha, né? É. Bom, bora lá. Vamos falar dos híbridos da Barenbrug. Eu também vou, como um bom aluno, vou anotar aqui as coisas e depois nós vamos deixar o teu conteúdo, vamos deixar os links aqui seus para que as pessoas possam buscar mais essas informações, tá? Tá, Comenta com a gente aí o que a Barenbrug tem e para que serve. tá bom. Bom, muito pertinente essa pergunta, porque assim, a gente tem opções de forrageiras que vêm para somar dentro do sistema de produção pecuária no Brasil. Então, a gente tem dois cultivares de braquiária, que é o Sabiá e o Caiana, bastante conhecidos já no mercado. Recentemente a gente lançou no mercado também um cultivar de pânico, que é o Carcará, né? E a gente já vem há alguns anos também trabalhando com um sínodo, que é o sínodo Barenbrug, que é multiplicado por semente. Então, é uma opção também, até do ponto de vista mais econômico do estabelecimento, quem quer usar o sínodo dentro da propriedade. O Sabiá e o Caiana, eles já estão no mercado há alguns anos, né? Desde 2018 já estão no mercado. Certo. Muito bem. Comenta sobre eles para gente. Bom, é, em relação a potencial produtivos dele, sendo bem direto, Wagner, o Sabiá e o Caiana, quando a gente fez os ensaios, né, de VCU, como eu te comentei anteriormente, o Sabiá produziu, na média de 2 anos, com animais de recria, comparado com o braquiarão, comparado com o marandu, é, na mesma condição de nível de fertilidade de solo, mesmo manejo, mesma área, né? Esse ensaio foi feito em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. A gente viu que ele produz 7 arrobas a mais do que o braquiarão, do que o marandu. Então, se você pensar que, na média de 2 anos, com animais de recria, o braquiarão produziu 19 arrobas e um outro cultivar produziu 26 arrobas, né? Então, você tem um potencial produtivo que é da planta em si, né? E o Certo. caiana produziu 27 arrobas a mais por hectare. Então, são plantas mais produtivas, né? Que entregam uma, uma produtividade animal maior. São resistentes à cigarrinha, são plantas que têm características diferentes. Por exemplo, o sabiá, a gente recomenda ele para áreas que têm acima de 50, 55% de saturação de bases, que tem aí no mínimo de 5 a 7 ppm de fósforo no solo. Em contrapartida, o caiana é um pouco mais exigente, portanto, ele entrega mais também, mas é ideal que plante aí com uma saturação de base acima de 60% e que tenha mais do que 7 ppm de fósforo no solo. Com relação à Certo. exigência em nutriente, em nitrogênio, é a mesma de qualquer planta, né? Se eu quero Ok. acelerar, aumentar a produtividade, a planta vai responder, né? Se eu quero não ter tanta produtividade, o ideal é fazer a adubação mínima aí de 50 a 80 quilos de N por ano para a manutenção do pasto. Perfeito. Isso é, Você isso é repete para importante. mim. Você falou que o Caiana 27% arrobas a mais? Não, dá 40%, né? São Ah, 27 arrobas contra 19 do marandu, do braquiarão. tá. 27 arroba contra 19. Isso. Tá. Você sabe que em 2000, foi 2018 ou 2019, eu fiz um trabalho lá na Fazenda Igarapé, que eu fiz um campo, um mega campo agroestológico. Tinha trinta Sim, e duas gramíneas. E nós preparamos aquilo, plantamos, tudo programado para chegar no dia de campo e aquilo tá bonito, bacaninha, tá. Mas surgiu um problema e atrasou. Nós reservamos dois canteiros, um para o Sabiá e um para o Caiana. E não, acho que se perdeu na transportadora, vocês precisaram mandar outra vez, eu não sei o que foi. Eu sei que chegou,
nos 45 do segundo tempo já, faltando acho que menos de 30 dias para o dia de campo. Ah, eu lembro que vocês falaram, não, não vai dar tempo, não vai dar tempo, tal. Eu falei, "Não, vamos plantar pelo menos para a gente mostrar o material e tá aqui. Rapaz, nós plantamos tudo igualzinho, tudo direitinho e os dois explodiram. Quando chegou no dia de campo, eles estavam maravilhosos. E os outros demoraram mais tempo e tiveram mais tempo. Então eu considero tanto o Sabiá como o Caiano materiais assim muito precoce, muito rápido para começar a produzir. Sim, são plantas que respondem bem, né? Então, assim, aquilo que eu falei, a gente, ao longo dos anos de pesquisa, né, de melhoramento genético, a gente identificou plantas que são mais produtivas. É o trabalho do melhoramento genético. E está aí o Certo, resultado. Então, são essas plantas, assim como, por exemplo, o carcará, que nessas mesmo ensaio de VCU, né, feito em outra época, outro ensaio comparado com o Mombasa, também com animais de recria, produziu 4 arrobas a mais na média de 2 anos do que o Mombasa. Então, quer certo, dizer, são plantas e são cultivares, né, que são bastante produtivos em relação àquilo que a gente tem no mercado. E a gente entende, Wagner, que quando a gente olha o sistema de produção, uma outra característica dessas braquiárias, desses cultivares, que é o Sabiá e o Caiana, é a estacionalidade de produção ao longo do ano. Enquanto o marandu, do total que ele produz no ano, mais ou menos, na média, entre 80% e 85% do que ele produz é no período das águas. Os certo, outros 20, 15% é no período da seca. certo. O sabiá e o caiana, ele tem uma menor estacionalidade. Por quê? Eles chegam a produzir 65, 70% no período das águas e 30, 35% no período da seca. Então, estrategicamente, usar essas forrageiras dentro de um sistema de produção é aumentar o A por hectare no período seco. Você tem maior produção de massa seca comparado com o marandu, Justamente. né? Agora, Perfeito. quando eu vou, por exemplo, para o carcará, que eu vou para o mundo dos pânicos, a concentração desse acumulado no ano de forragem é no período das águas, e chega a 90, 95%. Então, aquela produtividade que eu quero intensificar no período das águas, eu posso usar, por exemplo, o carcará. Então, Perfeito. aquelas fazendas que vêm usando a complementariedade dessas duas espécies, ela tende a ter uma melhor margem, por saber usar a planta que ela tem no lugar que precisa usar, na hora que precisa usar. Entende o ponto? Certo. Então, são forrageiras complementares e, no caso do sabiá, caiana e carcará, são mais produtivas daquilo que tem no mercado. Ok. Como é que o carcará responde em termos de talo? Porque a gente sabe que o mombaça é bom, mas o mombaça ele é muito taludo e isso às vezes prejudica o manejo. Como é que o carcará se comporta? A gente recomenda o manejo, né, de entrada dos animais quando a planta atinge ali a sua melhor produtividade associado com a melhor qualidade, quando a planta está entre 70 e 80 centímetros de altura. Então, naturalmente, já é uma planta que a entrada dos animais é com a planta mais baixa. E a Certo. gente tem observado em campo que o acúmulo de talo é um pouco menor do que do mombaça. Isso Tá. facilita o manejo. Até é uma das características desse cultivar, né? Ok. Você falou de um outro material aí, um quarto material. O que que seria? E esse é o sínono, né? A gente tem um sínono que é multiplicado por semente. Se a gente comparar, por exemplo, com o Tifton, é uma planta que tem um talo mais fino, então, para fazer a produção de feno, por exemplo, ela gasta menos tempo ali na secagem antes de fazer os fardos, né? Então, a produção de acúmulo de matéria seca muito parecida com o Tifton, mas tem essa outra vantagem e você pode fazer o pastejo ou fazer o corte pelo menos aí 30, 60 dias antes do que quando você estabelece o sino no pool muda, por exemplo. Certo. Então, a vantagem do estabelecimento, porque o custo ele vai ficar
mais barato e o retorno também é melhor, mais rápido, né? Perfeito, perfeito. Ulisses, nós temos Sabiá, Caiana, Carcará e o Sino. Aí entra um cidadão aí, o Mulato 2. Conta um pouquinho do Mulato 2 para a nossa audiência. Tá bom. Bom, o Mulato 2, ele é um cultivar que foi desenvolvido pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical que fica na Colômbia, que é o CIAT, né? Certo, E quando ele foi introduzido aqui no Brasil e foi registrado em 2005. E até então, a empresa que tinha os direitos de venda dele, não tinha feito um trabalho bacana em cima disso. Não sei as razões, né? Mas quando entrou a antiga Dow, né, que foi comprada pela Pioneer, ela comprou esses direitos dessa empresa e começou a comercialização disso em 2012, 2013, naqueles anos que a Barenbrug entrou no mercado. E aí a gente tinha uma parceria, né, com a Dow no passado, e a gente era uma empresa que prestava serviço, fazia o tratamento de sementes, fazia a limpeza, né, e o tratamento de sementes do Mulato 2. Inclusive, ela usava ele com o nome fantasia, que é o Convert HD364, né? Então, quem acompanhou essa história vai lembrar bem do que eu estou falando. No começo teve bastante problema com semente. Eu não acompanhei de forma direta, né? Eu fui acompanhar isso depois. Aí, quando a Dow fez parceria com a Barenbrug, resolveu o problema de qualidade de semente, né? Então, a gente veio para poder somar a eles nesse sentido. E com o tempo, a Dow foi vendida, né? E, e aí a empresa que comprou não falou, "Ah, nós não queremos ficar no segmento." E aí essa parceria que existia no passado com a Dow, os irmãos Barenbrug comprou de volta todos os direitos que a Dow tinha, né? E aí a gente tem exclusividade de venda do Mulato 2 aqui no Brasil. Então, vamos dizer assim, Mulato 2 é o primeiro cultivar híbrido, né, a ser comercializado. Teve aí seus altos e baixos devido à questão da qualidade de semente lá atrás. Muita gente não gosta do material por causa disso. Outros justo, já adoram. E teve também um posicionamento ali pelo desconhecimento, talvez um pouco agressivo demais, né? Como você, como, justamente. como você colocou no começo, né? Existe milagre? Não, não existe Não milagre, existe. né? E aí, quer dizer, esse posicionamento para algumas regiões funcionou, para outras não, né? Mas não quer dizer que o Mulato 2 é um cultivar ruim. Não, muito pelo contrário. Ele foi melhorado, ele é bom, né? Sim, E aí veio essa segunda geração. Então, quer dizer, você tem hoje forrageiras, por exemplo, com Sabiá e Caiana, que são melhores até do que o Mulato. Mas o Mulato ainda entrega uma coisa intermediária entre Marandu e justo. os híbridos Sabiá e Caiana. Então, essa é a história do Mulato de forma resumida, tá, Ok, Wagner? perfeito. Então, assim, E eu, de eu forma vivi essa história. bem transparente também, tá? Sem. Eu vivi essa história. Ah, então. Ulisses, uma coisa que me dá muita tranquilidade de uma parceria com vocês e recomendar é que vocês têm já um portfólio de híbridos. Então Sim. vocês têm como posicionar para o pecuarista, olha, para essa área aqui é melhor o Sabiá, para essa área aqui o Caian ele se enquadra melhor. Mas tem empresa que só tem um híbrido. E aí eles querem que esse híbrido seja bom para o norte, para o nordeste, para o semiárido, para o sul, para o Brasil todo. E não tem isso, não tem essa condição. Então é aí onde você, pecuarista, tem que, tem que filtrar muito bem na hora de comprar. Por quê? Porque não adianta você cair na mão dessas empresas que só tem um material e eles te prometerem que esse material vai bem na sua, na do outro, na do vizinho, de todo mundo. Não, isso não existe.
Isso é verdade, com certeza. Agora, vamos lá, fazer uma pergunta polêmica aqui. Tá A bom? semente de pastagem, ela é viável ou não? Perdão. De híbrido. Semente de híbrido, ela é viável ou não? Sim. Essa pergunta, ela de fato é polêmica e está sempre em voga, né? Então, assim, a primeira pergunta, César, respondendo com outra pergunta, é por quê? Por que que eu preciso deixar a pastagem sementear? Qual que é o objetivo por trás disso, né? Porque a partir dessa pergunta que vem essa segunda, né? Se eu tenho a resposta do porquê sementear, porque o material precisa produzir semente, eu falo, tá, beleza, mas qual que é o propósito disso? Faz É, sentido? Não faz sentido? justamente. Né? Então, assim, quando eu pergunto se o híbrido produz semente, é uma pergunta de segundo plano, não de primeiro plano. Você concorda comigo? Justo. Então, assim, Concordo. respondendo a sua pergunta e sem te enrolar e sem enrolar o amigo pecuarista. Sim, vai germinar, mas não numa proporção como a semente que é produzida no campo de produção de semente. Justamente. E isso É, vale não só para os híbridos, vale para marandu, vale para decumbens, vale para todos os cultivares de forrageira, vale para o mombaça, vale para tudo. Agora a pergunta é, vamos fazer uma conta rápida, certo? Se eu estabeleço o pasto na região do Brasil Central, eu planto ele em outubro, novembro, e faço o primeiro pastejo, vamos pensar daqui 90 dias, certo? certo. Pastejo leve, animais de recria. Vamos pensar aí, sem apertar muito. Vamos colocar três Perfeito. O animais primeiro por hectare. pastejo. Primeiro pastejo, três animais por hectare. Na época das águas, forragem nova. Qual que é o GMD desses animais? Altíssimo. Vamos por meio quilo, né? Certo. Meio quilo vezes 3, 1,5 kg de peso vivo por dia. Vezes Perfeito. 30, vai dar quanto? É, Né? Vai dar 45 quilos de peso vivo. Pondo por baixo. por Se baixo. eu começo a colher fevereiro e março, 45 mais 45 já são 90 quilos de peso vivo. E final das águas. E final das águas. Então, assim, 90 quilos de peso vivo são quantas? Três arrobas. Quanto tá arroba hoje? Né? Nada, Justamente. nada. Se eu deixo o pasto sementear, eu vou dar deixando de colher no mínimo, R$ 1.000 por hectare. Justamente. Então, Justo. assim, por que que eu vou deixar uma planta sementear se eu tenho a oportunidade de fazer um bom estabelecimento da pastagem para que ela seja produzida já com no mínimo 90 dias? Não faz sentido. E, É, tecnicamente, se eu deixo sementear, a recuperação desse pasto depois que passa a seca é muito mais lenta do que aquele pasto que eu fiz a estimulação do perfilhamento com o pastejo. sim. Né? Então, assim, eu tenho uma pastagem produtiva ao longo dos anos, muito mais produtiva daquela que eu faço o primeiro pastejo, colho essa forragem, em detrimento daquela que eu vou deixar sementear. E aí, Wagner, outro ponto importante, que às vezes o pessoal se prende muito nisso, porque era uma prática antiga que se fazia. Os tempos mudaram, né? Se eu pensar hoje no custo do estabelecimento, na implantação de um pasto, a semente, o custo dela varia de 5 a 10% do custo total. É, mudou muito isso. Então, assim, eu já vou pagar aquela semente. Para que que eu vou deixar sementear? Não faz sentido. É, às vezes vem uma pergunta por parte do pecuarista assim: ah, mas se não formar bem no segundo ano, fecha? Vai fechar, claro, porque vai ter o perfilhamento natural do pasto. E é o que você acabou de falar: não é que ela não é viável, não vai produzir, mas ela tem uma baixa germinação e ela vai dar uma porcentagem é pequena, mas junto com o perfilhamento, que é grande nos materiais de vocês, vai fechar naturalmente a pastagem. E aí a pergunta é: será que era melhor ter esperado o próximo ano para reformar o pasto? Sim, Se eu estou fazendo agora e eu não vou usar? Porque eu estou justamente. desembolsando. É, É dinheiro que está justamente. saindo do meu fluxo de caixa. Então, assim, eu acho que dentro de uma profissionalização, seja ela qual for, Wagner,
Essas perguntas têm que ser feitas e Sim, colocadas na mesa, porque isso entra dentro do planejamento, dentro da justamente. propriedade. Então, assim, é uma pergunta que para mim não faz sentido, Uhum. né? Tá Se eu correto. quero fazer um pasto bem formado, a última pergunta que eu tenho que fazer é: eu vou deixar sementear? Para quê? Eu não sou produtor de Justamente. semente. Se eu fosse, aí Justamente. a conversa muda de foco, mas não é o É, caso. outro enfoque, justamente. Aquele cara que quer formar uma área, tirar semente e formar outra área, e esquece. Esquece. É, Porque não faz não sentido, é. vai ter sucesso. Exatamente. Muito bem. Ulisses, pergunta aqui de uma pessoa que assiste os nossos podcasts. Posso misturar o híbrido com outra gramínea? Não é aconselhável, né? Essa pergunta é Perfeito. muito interessante, até mesmo porque são forrageiras, Wagner, que têm uma aceitabilidade pelos animais tremenda. Então, assim, a gente já fez esses testes. Você coloca, por exemplo, o marandu perto do sabiá, por exemplo. O gado come o sabiá que vai na raiz. É impressionante, né? Inclusive tem um professor lá na Universidade Federal Norte de Tocantins que ele fala, cara, esses materiais eles não acumulam como igual acumula, por exemplo, o marandu, o charaés. E aí você tem uma planta muito mais que é de aceitabilidade pelos animais, e isso, se você colocar junto, por exemplo, com o marandu, vai acontecer uma seletividade tal ali que você pode prejudicar, por exemplo, esses cultivares melhorados, né? Agora, por que que não é recomendado? Porque pode ter situações que pode ser útil. Vou te dar um exemplo. Pensa, por exemplo, na região norte de Minas Gerais. Chove-se 600 milímetros, 700 milímetros por ano. E lá tem uma particularidade, por exemplo, que a chuva acontece em 2 meses, Sim. dezembro e janeiro, né? E aí é interessante que eu vi um produtor fazendo isso lá e eu adorei a ideia dele. Sabe o que ele fez? Ele misturou Hum, 4 forrageiras diferentes, semeou em novembro, veio a chuva. Quando foi em fevereiro, ele estava fazendo engorda do gado dele, porque ele tinha forragem. Então, assim, ele quis diversificar para oferecer o máximo de forragem. Porque numa condição de intempérie, igual ele tem lá, se falta chuva, uma ia sobressair sobre a outra. E lá sim. na ponta, o que não importa para ele não é eu ter uma forragem única com a produtividade X, é só ter forragem. Então eu achei brilhante aquilo, porque se ele quer fazer uma massa, ele fez uma mistura para ver aquilo que vingar dentro da condição, ele vai ter forragem. Então, assim, não é aconselhável. Quando eu tenho um sistema redondinho, a gente não recomenda. É o tal negócio, né? O gado vai andar mais procurando aquela mais gostosa, né? E anda mais, ele gasta mais energia, né? É igual quando você vê braquiária misturada com pânico, por exemplo. Na época das águas, elas preferem, normalmente, uma em detrimento da outra. Na Certo. seca, já muda o jogo, né? Então, assim, por isso, misturar gramíneas tem que tomar seu cuidado, né? Acho que a gente ainda Sim. está aprendendo sobre isso. Vai Uhum. ter situações que isso é útil, vai ter situações que isso pode ser prejudicial para o sistema de produção. Tá certo. E você falou em seca. Como é que é o comportamento do sabiá e do caiena em relação à seca? Então, os testes que a gente fez, né, o que a gente observou foi isso, né, como te comentei. Eles têm uma melhor distribuição da produção da forragem. Então, eles produzem mais no período seco quando comparado com o marandu, por exemplo. Né? Isso vale para o charaés, vale para o paiaguás, vale para todos eles. Então, eles concentram a produção mais distribuída entre águas e seca. E o que a gente fez no teste, quando a gente diferiu o pasto, o que a gente observou, Wagner? Interessantíssimo, porque a gente estuda e o que a gente vê falar é o que tem de massa para cima do solo é o que tem de massa para baixo do solo. Justo. Só que isso vale, e a gente confirmou isso, para as águas. Para a seca é diferente. Então a gente viu o quê? Que
quando a seca ia apertando ali nos meses de agosto e setembro, vou te dar um número. O Sabiá e o Caena chegou a produzir 10 toneladas de matéria seca na camada de 0 a 20, enquanto o Marandu produzia 6. E aí trouxe a resposta para a gente. Por que que essas plantas são mais produtivas na seca? Porque elas buscam, né, elas têm uma quantidade, um volume de raiz maior ali para aproveitar o pouco de umidade que tem no solo ali ainda. Então, de fato, são plantas melhoradas para essas características, né? Então, são mais Justamente. produtivas no período seco, né? Então, e tem uma explicação por que disso, né? A diferença é muito grande. Nós estamos falando de 4 toneladas de matéria seca de raiz a menos, né? Então, Justamente. quando a gente vê esses estudos, né? Trabalho que a gente fez lá em Colinas do Tocantins, uma região de areia, baixa fertilidade, né? E mesmo assim, os cultivares responderam, né? E justamente por causa desse maior volume, maior produção de raiz. Ok. Então a gente tinha uma forragem que foi reduzindo depois que começou a seca, mas a raiz ela foi aumentando. É super interessante esse trabalho, porque a planta ela quer garantir a sua sobrevivência e para isso ela tem mais raiz. Ulisses, eu tive a oportunidade de conhecer a unidade de vocês de pesquisa, de melhoramento. Fiquei fascinado com o nível tecnológico. E eu sei que vocês têm um banco de germoplasma aí grande. Aí vem a pergunta de um curioso: o que que vem por aí da Baringru? Olha, Wagner, é interessante isso porque assim tem muita coisa boa, né, para a gente colocar no mercado. E o que a gente pode esperar são plantas que venham cada vez mais complementar os sistemas de produção, né? Então, hoje a gente tem esse portfólio aí com Sabiá, Caiana, Carcará e o Sínodo, e a gente pode esperar outras forrageiras dentro dessas espécies e até outras espécies diferentes para outros sistemas de produção. Então, a gente vem trabalhando forte com relação a isso, né? E não só olhando o segmento de pecuária por si só, mas também para a agricultura, né? Quando a gente fala de planta de cobertura, a gente tem no portfólio, não é o foco aqui, mas a gente tem mixes de cobertura que complementam bem a formação de palhada dentro do sistema de agricultura e o posicionamento desses cultivares de pecuária para aqueles produtores que fazem a integração, né? E aqueles agropecuaristas, né? Então a gente está tentando olhar para os sistemas de produção e trazer soluções para aqueles sistemas ainda que ainda tem lacuna. Então a gente vem trabalhando forte nesse sentido, né? Perfeito. É, qualquer pecuarista pode plantar um híbrido? Pode, por que não? Né? Certo. Só, depende do profissionalismo que ele quer trazer para o sistema de produção dele. E Perfeito. sabendo o que ele quer, ele pode sim, deve, né, plantar um híbrido. Tá certo. É, E me diga uma coisa: o Brasil é grande, os problemas são inúmeros. Como é que é a assistência técnica da Barenbrug no Brasil? É rápida? Ela é ativa em todo o território nacional? Como é que é? sim, a gente tem toda a equipe técnica comercial, né, em diferentes regiões, né, seja por meio de distribuidores, cooperativas, e tem a equipe do quadro da Barenbrug mesmo, que a gente está sempre aberto. Eu, por exemplo, estou sempre respondendo e recebendo mensagem do amigo pecuarista praticamente toda semana. Então a gente está aberto, tem aí todos os nossos contatos, a rede social. Qualquer um, Wagner, qualquer pessoa pode se sentir à vontade e entrar em contato com que a gente vai ajudar, né? Ok. A empresa tem essa cultura, né? Não é à toa que ela está há 122 anos no mercado, de saber e entender que os nossos produtos vêm a ser a solução do nosso cliente final, do nosso pecuarista. E para isso a gente está aberto a escutar, né, sobre a demanda, sobre o que é preciso e, ao mesmo tempo, corresponder, né, essas demandas com soluções, como essas que a gente falou aqui, né, esses produtos que a gente falou, esses cultivares. Perfeito. Ulisses, a gente sabe que a briga no mercado
na hora da venda é pesada. E vocês agregam muita tecnologia no produto de vocês. Isso, como é que balanceia isso em termos de preço, ter essa carga de tecnologias e quais são elas? Bom, Wagner, essa pergunta é muito interessante, porque se eu olho num contexto de uma forma ampla, né, chega a ser desleal, né? Não é uma briga justa, porque Certo. assim, é como você falou, você tem toda uma tecnologia agregada do ponto de vista da genética do cultivar e toda uma tecnologia agregada também na qualidade de sementes. E você vai competir com gente que não está nem aí para nada, né? Então a legislação brasileira ainda falha nesse sentido, porque você permite comercializar uma semente com baixa pureza, né? Com baixa viabilidade. Então o que a gente faz é ter um posicionamento sério e para aqueles produtores que estão buscando essa seriedade, vai encontrar na Marenbrook. Agora, aqueles que não estão preocupados, né, que às vezes compra por preço, muitas das vezes é porque ele não faz conta. Mas ele Sim, compra uma, duas, às vezes até três vezes a mesma semente. Por quê? Comprou de baixa qualidade, mas não dá resposta no campo. Então, você já viu aquele ditado lá que o barato sai caro? sim, sim. Então, essa é o nosso posicionamento, sabe? É fazer valer a tecnologia que a gente oferece e dar valor nisso, né? Então, se É, você, como pecuarista, quer uma coisa de qualidade e que traz resposta lá no campo, que no final das contas é no bolso, né? justo. A gente vai atender isso, né? É, E eu acho que e vale um comentário que assim é, o produtor que compra baixa qualidade está comprando outras coisas também, né, Wagner? sim. Então assim é muito risco, É, né? O cara compra semente que vem torrão, vem doença, vem ovo de inseto, vem esporo de fungo, vem tudo ali dentro daquela sacaria. mas vem brinde, né? Semente de planta daninha, de brinde. Vem brinde também, exatamente. Então, assim, você acha que o pecuarista sério que está nos ouvindo quer isso para a pecuária dele? Não, Não quer, não, não né? quer. E aí você tem empresas como a Barenbrug e a Barenbrug que trabalham de forma séria. E aí, Wagner, nessa hora, preço não importa, Justo. É isso né? mesmo. Eu tenho um ponto, Ulisses, que eu recomendo junto, ou então ele é uma condição básica para plantar um híbrido. O pecuarista estar preparando naquela área um sistema rotacionado, um sistema de piqueteamento, para usar melhor aquela passagem. Porque não faz sentido ele investir em tecnologia, investir numa gramínea que produz mais, entrega mais, e ele fazer pastejo contínuo, né? Na fazenda dele, o gado ficar lá até o pasto acabar. Então, eu preconizo o híbrido para um rotacionado. Não sei se eu tô errado, né? Eu acho que assim, logicamente você vai explorar mais o potencial daquela Sim, planta. sim. Mas se eu tenho um pastejo contínuo bem feito, eu posso usar o Também, híbrido, mas é difícil, né? hein? Mas tem sim, a gente, como pecuária nacional, a gente evoluiu muito, É, Wagner. E assim, tem espaço, né? Eu acho que é legal ver o quão os nossos pecuaristas estão evoluindo rapidamente, né? sim, Então, assim, você pega a genética nossa, é a primeira do mundo, é, né? E assim, é. a gente investiu muito nisso e está chegando a hora de investir em pasto, manejo, igual você falou, pasto rotacionado, área irrigada, Sim, porque a pecuária irrigação tem tá um crescendo potencial muito. enorme. E É, aí, quando você vai para esses sistemas de produção que precisa de ter maior produtividade para você manter ou melhorar a margem, você não pode ficar à mercê daquilo que é comum no mercado. Infelizmente, essa é a realidade, né? Porque, veja bem, a competitividade por terra no Brasil está muito alta. Se a é, gente pega lá dos
dos 120 milhões de hectares ou dos 160 milhões total, né? A gente tem algo em torno de quase 30 milhões com potencial para agricultura, mas que são pastos hoje, e pasto degradado. E a gente tem visto aí ao longo dos últimos 5, 7 anos, a área de soja aumenta 1 milhão de hectares por ano, na média. Então, É, para dizer que metade disso, ou mais da metade disso, é área de pasto, perfeito. né? Bom, nós estamos chegando ao final e para a gente fechar essa nossa conversa que está sendo maravilhosa, qual a mensagem que você deixaria para a nossa audiência, para o pecuarista que está pensando em plantar e em melhorar suas pastagens? Tenha objetivo, né? Saiba o que quer. Isso é importante. Então, assim, fazer um bom planejamento, né, da reforma dos pastos, né, com um objetivo estratégico dentro da propriedade. Então, se eu sou pecuarista, quais, qual é o meu sistema de produção? É ciclo completo, né? Trabalho com cria, ou trabalho com recria e engorda, ou trabalho só com engorda. Sabendo isso, estrategicamente, eu posso usar do bem natural que eu tenho na propriedade, que é o solo. E aí Perfeito, posicionar os melhores cultivares, né, as melhores forrageiras, para que eu explore aquele objetivo estratégico que eu tenho dentro da minha propriedade. Então tenha planejamento, acho que é por aí, tá, Wagner? é Não isso adianta aí. querer fazer, vou fazer por fazer, ou porque o vizinho está fazendo. Não, olhe para o seu sistema, né? E o que que eu quero? Eu quero isso. Então eu vou buscar fazer, né, a reforma do meu pasto para aquele objetivo específico que eu quero estratégico dentro da minha propriedade. Essa é a Perfeito. mensagem que eu trago. Ok. Pessoal, então vocês viram aí a importância da gente diversificar as gramíneas na fazenda, na nossa propriedade, e os materiais híbridos têm espaço, sim, para você plantar ele na sua propriedade. Então, desde que você tenha um planejamento de uso daquilo e da forma como você vai produzir. Foi muito boa essa nossa conversa, Ulisses. Eu agradeço de coração aqui a sua disponibilidade. Eu sei que é difícil e você viaja bastante aí, então foi mágico esse tempo. Pessoal, não se esqueça aí de dar o seu joinha, se inscrever, porque nós temos que ter, cada vez mais nós vamos jogar a régua para cima para agradar vocês, tá? Ulisses, muito obrigado. Eu deixo aqui o meu abraço a toda a equipe da Barenbrugger. Tenho grandes amigos aí entre você e agradeço e a nossa câmera aqui, nosso espaço sempre vai estar aberto para vocês. Muito obrigado de coração mesmo. E vamos em frente nesse Brasilzão aí, que a gente tem muita coisa que fazer pela pecuária e sobreviver na atividade, né? É isso aí. Muito obrigado, Wagner. Satisfação é enorme, tá? Estamos sempre à disposição aqui. A gente que agradece esse bate-papo aí, né? Falando de pasto, foi muito legal. Satisfação. Tá ótimo. Muito obrigado. E pessoal, ó, se você ainda vai plantar, se ainda tá na sua programação plantar, já entre em contato com a Barenbrugger aí e vamos trabalhar aí com o Sabiá, com o Caian, com o Carcará. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo Falando de Pasto.